Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá para a resolução de duas questões na prova de língua portuguesa da Univesp. Vamos aproveitar que elas compartilham o mesmo texto de apoio, assim a gente já resolve as duas na sequência. Vem comigo! Quando a gente trabalha com um texto que pode ser utilizado por mais de uma questão, é interessante que a gente analise o texto, tente encontrar ali as informações prévias para que a leitura do enunciado já seja um pouquinho mais direcionada. A gente já tem alguma coisa em mente na hora de responder a questão. Vamos lá? Constitui um movimento em que se tornou moda a supervalorização dos escritores da antiguidade greco-latina. Integrado no humanismo e na Renascença, o movimento se espraiou pela Europa ao longo dos séculos XV e XVII. Impulsionados pelas teorias estéticas defendidas pelos antigos, e aqui antigos ele vai explicar, poética de Aristóteles, arte poética de Horácio, entre outras, os partidários desse movimento entendiam que a obra literária deveria obedecer aos cânones implícitos ou explícitos nos textos greco-latinos. A imitação dos antigos constituía, pois, o princípio básico dos adeptos do movimento. Então, imitação dos antigos, princípio básico do movimento. Todavia, consideravam que a imitação não significava servilismo, cópia elementar. Antes, pressupunha o talento individual, a inspiração e a imaginação. Aqui a gente tem uma explicação, uma definição do autor Massoud Moisés a respeito de um movimento estético literário. E aí ele condensa algumas características. Supervalorização dos escritores da antiguidade greco-latina, integrado no movimento do humanismo e na Renascença. E a gente tem a contextualização aqui, séculos XV, XVI e XVII. Já temos uma boa pista, né, de qual movimento retoma esses valores estéticos que faz, como é dito aqui no texto mesmo, um uso inspirador de algumas obras dos grandes autores da antiguidade, como, por exemplo, Aristóteles e Horácio. Então a gente já tem aqui algumas pistas que a gente já sabe mais ou menos por onde procurar. Depois, obedecer a esses cânones implícitos ou explícitos que são encontrados nos textos greco-latinos, produzindo então a imitação dos antigos, como se encontra aqui. De novo, aquele pezinho fundamentado na relação de olhar para o passado, olhar para esses grandes nomes da antiguidade clássica e retomar alguns de seus valores. Dentro das alternativas, nós temos uma série de movimentos estéticos literários aqui para analisar. Parnasianismo, classicismo, romantismo, simbolismo e surrealismo. Vamos lá, um por um? Características fundamentais do parnasianismo. Aqui a gente tem uma supervalorização estética do formato do poema, da complicação das rimas, de uma elaboração muito complexa, de um texto hermético. Então, o texto parnasiano trabalha com uma supervalorização da forma, dos aspectos de construção do texto. A gente não tem necessariamente uma preocupação com a temática, especialmente voltada aos grandes centros de referência que ele foi colocado ali, como a Grécia e Roma, os greco-latinos. Portanto, podemos tirar aqui o parnasianismo. E o classicismo? O próprio nome, classicismo, indica que é um movimento que retoma um momento clássico das artes. E que momento clássico? Os grandes nomes da era clássica, exatamente o que o texto falava. O texto condensa as principais características desse movimento, a época, os autores referenciados e o movimento estético. Tudo que a gente sabe que é bem característico do classicismo está lá na descrição do Massoud Moisés. Portanto, é ele mesmo. E quanto ao romantismo?
o próprio nome já trabalha com algumas das principais perspectivas. A ideia de ser algo idealizado, subjetivo, romântico na essência da palavra, até certo ponto, dramático, exagerado, também não combina com aquela volta aos valores estéticos da Grécia Antiga e de Roma. O simbolismo, por sua vez, trabalha também com uma certa subjetividade, no entanto, valorizando muito mais alguns aspectos sonoros, a combinação de elementos sinestésicos. Lembra o que era a sinestesia? A mistura de elementos sensoriais. Essas são características fundamentais do simbolismo, que também não estavam presentes naquela parte do texto. E, por fim, o surrealismo, que vai trabalhar com a perspectiva do sonho, com a perspectiva de algo que foge da nossa realidade. É a distorção da nossa realidade nas perspectivas oníricas do sonho, que também não estão coerentes com o que a gente viu ali. Por isso, a gente cria essa correlação de ver que, de fato, no item B, nós temos o movimento estético literário que foi totalmente descrito no texto de apoio. Tá legal? Uma revisãozinha de movimentos literários para ajudar a gente a entender por que é o classicismo. Vamos para a próxima? Aqui a gente vai ter uma questãozinha bem voltada para a gramática, para a escolha de conjunções. Todavia, consideravam que a imitação não significava servilismo, cópia elementar. No contexto em que se encontra, ou seja, no emprego em que foi colocado, o termo sublinhado, o nosso todavia, introduz uma oração que expressa. Toda vez que a gente fala de conjunção, a gente tem que pensar que o termo colocado ali evidencia, destaca o tipo de relação entre as duas orações. Então a gente escolhe um conectivo que ajude a realçar, que trabalhe também com o sentido que é colocado entre as duas orações. Aqui a gente percebe que o todavia está fazendo o papel que lhe é tradicional, que é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Aquela que trabalha com a contrariedade, com a quebra de expectativa e com a oposição. Portanto, quando a gente vem aqui, logo no item A, olha quem que apareceu. A ideia da oposição. Oposição, contrariedade ou quebra de expectativa. Na relação da comparação, a gente poderia ter como, mais que, menos que. Uma ideia de tempo, a gente poderia ter antes que, depois de. A ideia de condição, a gente poderia ter, por exemplo, se ou caso. E de conclusão, a gente poderia trabalhar com assim, portanto, dessa forma, e aí com outros conectivos que fariam esse papel. Então, no contexto em que foi empregado, o nosso todavia trabalha com a quebra de expectativa, contrariedade e, portanto, oposição. E aí, tá tudo certo? Concorda comigo? Então, tá legal. Até mais.